O Ocidente pensa: que existência inútil! Vamos lá, tenha um emprego, trabalhe. Quando está apanhado na forma, falta-lhe completamente o entendimento, pois tudo o que vê são formas inúteis, para ali sentadas. Eles são parasitas na sociedade. Se permitem ser alimentados pelos outros e lhes trazem a comida. Deviam estar a trabalhar pela sobrevivência, tal como eu. É quando a mente, que não sabe nada para além da forma, olha para a forma e não entende nada. O belo é que na Índia reconhecem sempre isso, porque eles ainda não perderam completamente o contato. De fato, eles podem ter ido demasiadamente longe na direção oposta, pois perderam o interesse na forma e dirigiram-se só para o ser. Atualmente, a Índia tem vindo a ficar ocidentalizada, e quanto mais lê sobre esse país, verifica que eles já estão na era do computador e etc. Está tudo bem também. A questão está aonde encontrar um equilíbrio. Eu me perdi completamente, tal como a maioria, na forma, e então aconteceu uma mudança. Me afastei na direção oposta do alinhamento e equilíbrio, voltando a perder-me outra vez completamente. Mas não na forma. É claro que não podemos perder-nos na não forma. É apenas uma forma de colocar isso, pois a não forma é essencialmente quem você é, e contudo, numa perspectiva mais inferior, pareceu como se eu tivesse perdido a cabeça. Eu era alguém que tinha uma carreira promissora e que passou a sentar-se nos bancos de jardim, não fazendo nada mais, apenas sendo e saboreando continuamente o sentimento de ser, a beleza, a doçura de estar vivo, a alegria de apenas ser, olhando o mundo e vendo-o refletido em todas as formas de vida, que por sua vez refletem a alegria do ser. As árvores, os pássaros e mesmo os humanos atarefados, correndo como loucos. Mas eu sabia que dentro deles estava também o mesmo ser. Da perspectiva externa, a habilidade de gerir as formas, de manipular o mundo da forma, desapareceu por algum tempo, tendo gradualmente se reestabelecido. A partir daqui passei a estar apto a fazer e a ser ao mesmo tempo. Esse não é o destino de cada um de vocês, o mudar completamente para o ser e ficar incapaz de movimentar-se no mundo da forma que o rodeia. Acontece ocasionalmente, mas não para a maioria. As pessoas que tiveram uma mudança traumática de um nível para outro, como eu, parecem, por algum tempo, terem enlouquecido. Aqui cito o Sutra lindíssimo de Buda. Foi para a costa mais longínqua. Afastou-se e encontrou-se. Parece que é o nosso destino aqui. Enquanto forma, balancear, equilibrar com a não forma, por isso estamos aqui. A maioria de vocês está na transição para um novo estado de consciência. Qual é o novo estado de consciência que está a emergir? É o estado que está equilibrado entre as duas dimensões, o manifestado e o não manifestado. Este é o equilíbrio num ser humano. Esta transformação é tão radical que alguns humanos vivem dessa maneira, tornando-se numa obra de arte, transparente para a não forma, o divino. Isto irá mudar o mundo inteiro. Aquilo que experiência como o mundo construído pela mente mudará completamente. Não necessitamos de especular como o mundo irá ficar quando o número suficiente de humanos estiver na nova consciência. Não é importante por agora. O que é importante é que cada um de nós entre nesse novo estado de consciência.
Em consequência disso, não sabemos o que fará a sua história, como irá mudar a história que se desenrola no tempo, o que irá fazer no seu mundo exterior, como é que isso irá afetar o modo de vida que leva. Não pode predizer e nem precisa. Irá tornar-se um grande artista? Ganhará um Wimbledon? Mantenha em mente que grandes artistas e jogadores de tênis não são mestres iluminados. Aqueles têm acesso ao que é maior do que a mente humana na pequena área da sua atividade. A maioria, mesmo que tenham atingido a maestria, serão tão loucos como todos os outros, talvez ainda mais loucos. Por vezes, a entidade construída pela mente entra, olha para o que eles fizeram e diz: eu fiz isto, fui eu. A grande ilusão. É claro que se sentirá muito especial. O ego identifica-se com o que for que veio do estado de não-ego, começando a bajulá-lo a si, dizendo que é o maior. Ele projeta a imagem da especialidade em você. Ah, a grande estrela pop, ou o que for. E algumas dessas estrelas tiveram nas suas composições um vislumbre da vida, da frescura. Algo está lá de fato. A personalidade, a pessoa volta do ato de criação ou da atuação e retorna ao antigo eu, o que por vezes traz uma carga muito pesada. A habilidade veio do reino da não personalidade e ficou integrada na pessoa. Ela não entende que a inspiração não é do eu dela, mas sim do ser, achando-se, assim, muito especial. Por isso, gera-se um enorme conflito entre o poder que vem da não-forma e a própria pessoa, que é limitada. Não interpreta corretamente e reclama para ela a especialidade. A magia que vem do reino da não-forma para a sua vida é quando olha para a nossa civilização e parece que desapareceu completamente, porque ela é quase totalmente não sagrada, é profana. É uma lúgubre e pesada estrutura que os humanos criaram. Quando olha para a corrente principal da civilização, sem palavras. Quando viaja para qualquer parte do mundo, observa que os humanos parecem estar cansados e aborrecidos. Há um tédio que carregam, fruto da civilização que aparenta estar a triturá-los. Mais um dia de atividade monótona, de vã corrida para um lado e para o outro. Os que estão a correr atarefados sabem no seu íntimo que ela é inútil. Para quê? Se perguntarem aos executivos das grandes empresas por que é que estão a correr para todo lado como loucos, eles não conseguirão lhe dar uma resposta, exceto: bem, nós estamos a expandir, a organização está a crescer, estamos a engolir outras organizações e é a nossa razão para existirmos. Crescer, ficar maiores, acumular mais e por isso que blá, 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 blá. Esta explicação é totalmente sem significado, razão pela qual a nossa civilização está a entrar em colapso. Uma delas é que os humanos, que ainda estão a sustentá-la, não conseguem carregar o peso da estrutura que criaram. O complicado mundo global que criaram, de absurda complexidade gerada só pela complexidade em si, é pesado demais para o carregarem. Já não conseguem carregar a sua criação. Isso é só um reflexo do seu estado de consciência, no qual não há nenhum intervalo na corrente de formas, umas atrás das outras, de pensamentos, um atrás dos outros. A voz na cabeça, que nunca para de falar, tornou-se a civilização, que é obcecada pela forma e pelas coisas. E, portanto, nada sabe do que é
a mais importante dimensão da existência humana: o sagrado, a serenidade, a não-forma, o divino. Tudo isso se tornou sem significado na nossa civilização. Todavia, muitos humanos estão a ficar cientes do que se passa. Há muita investigação para algo mais, e esse número de humanos está a crescer a cada dia que passa. E isto é a beleza dessa situação. Cada um de nós aqui é parte dessa transformação da consciência que está a acontecer no planeta. Não vai acontecer, está a acontecer. Se ainda não estivesse a acontecer, não poderiam estar aqui sentados. Seria intolerável sentar aqui. Todavia, deve haver ainda em alguns de vocês algo da velha consciência que não quer estar aqui. Pode, ocasionalmente, sentir essa resistência emergindo. Alguns nem entendem o que está a ser dito, ouvindo só o som das palavras. Não conseguem ir até onde as palavras apontam. Estão presos à forma, ao som, colados ao pensamento e perguntam: serenidade, pode me explicar o que isso significa exatamente? Esse é um bom exemplo onde a palavra é apenas um apontador e você deve saltar para fora da palavra. A palavra serenidade aponta para a serenidade. Não é algo para ser acreditado. A serenidade está, é claro, já em si. Não é algo que necessitemos de criar, de trazer à superfície para agir corretamente e, eventualmente, ficarmos serenos ou seguir uma determinada receita. Se fizer A, B, C e D, finalmente ficará sereno. É muito sedutor. Contudo, deu algo a si próprio antes de ficar sereno. O que significa antes de ser você próprio, ou de se encontrar a si próprio. É o problema com toda a mensagem e cada mensagem espiritual. Não que eu condene qualquer método, mas o perigo com qualquer método é que ele vos dá um tempo. Ok, vai chegar lá e encontrar-se. Por que não se encontra aqui e agora? Por que criar algo entre você e você? Assim, a serenidade está já, neste momento, plenamente em si. A serenidade a partir da qual os pensamentos surgem, qualquer pensamento vem e depois volta outra vez. Sente percepções? Aproxime-se um pouco mais delas. Quando percepciona, não rotula o que percepciona e deixa estar. Então, há a percepção, a forma e depois, vou dar uma analogia, embora elas nunca estejam certas. Há a tela onde a percepção é pintada. Há um plano de fundo do espaço, da serenidade, que é você próprio. É a consciência do que é, sem forma. Não a condição consciente das formas que se formam na mente e os pensamentos que também estão lá, mas apenas ser capaz de sentir o que está subjacente a tudo o que percepciona, ou sinta, ou pense. Goethe, no início do século XX, lhe chamou a memória de si. Pode ser mal interpretado se tiver a pensar: ok, me deixe lembrar quem sou eu. Ei, me chamo fulano. Não, ele não quis dizer lembrar, nem mesmo lembrar. As palavras nunca estão corretas. Conhecer aquele que conhece. Conhecer aquele que conhece isto. Digamos que sonha e depois acorda afirmando que o sonho não foi real. É claro que não foi totalmente real, porque algo que emergiu das formas do sonho deve ter estado lá para garantir que essas formas existissem.
Deve ter havido uma consciência na qual o sonho se desenrolou. Por outras palavras, deve ter havido um sonhador do sonho, a consciência na qual ele aconteceu. Essa é a dimensão intemporal e da não-forma, sem a qual as formas não existiriam. Neste contexto, a nossa existência é mais como um sonho, porque, tal como num sonho, tudo se dissolve muito rapidamente. Cada situação, tudo. Mesmo a aparente sólida realidade que nos rodeia, não é assim tão sólida. Em primeiro lugar, não é nada sólida. Apenas parece ser. São apenas campos energéticos em movimento e não irá ficar nessa forma por muito tempo. Se puder observar mais profundamente, vê que tudo se está já a dissolver. É temporário, emerge na forma e dissolve-se. Os corpos que estão aqui sentados estão a se dissolver. Mesmo esta mesa, se a olharmos daqui a 200 anos, poderá estar a mesma, mas se conseguíssemos acelerar numa câmara de filmar o que acontecerá nesta sala, num período de 3.000 anos, o que é muito pouco numa escala global, veria todos os aparentes objetos sólidos, tal como esta mesa, a desmoronar. Num minuto, veria tudo a ficar em pó e a desaparecer. Seria uma coisa chocante e libertadora. Ao mesmo tempo, poder ver um filme desses demonstrando o que realmente está a acontecer ao aparente sólido mundo que o rodeia. No fundo, é muito libertador verificar como todas as formas têm uma vida curta. O que é que em você vê isso? A natureza limitada do tempo em todas as formas? O que testemunha isso? É a presença, a serenidade que está ciente disso. Torna-se cada vez mais sereno à medida em que se vai percebendo do pouco tempo de vida que todas as formas têm, e não foge desse fato. É tão importante para si que você se mantém quieto ao enfrentar a morte na sua vida e que está em toda parte. A nossa civilização tenta continuamente esconder a morte. Não há morte. Nunca olhe para um cadáver, porque isso não se faz. Por isso, há pessoas que nunca viram um cadáver. Se não é um parente chegado, não poderá ver um morto, porque a civilização necessita de esconder a morte. É o mais assustador que há para uma pessoa completamente identificada com a forma. A morte é a coisa mais terrível que existe. Por isso, não vamos pensar nem falar sobre isso. Quando se enfrenta com a morte, ou mesmo apenas vendo-a. Por falar nisso, quando a mesa se dissolve num período de 3.000 anos, também é morte, naquele minuto filmado. Imaginemos que poderia haver um ser humano nesse processo. Alguém me mostrou um filme, um tipo de anúncio, de um país qualquer, que tem apenas um minuto. Vê-se um bebê a sair do útero, disparar como uma bala de canhão ao céu, gritando todo o tempo. E à medida que sobe no céu, ele cresce até atingir a completa maturidade. Depois, começa a descer, continuando a gritar, e conforme vai ficando um homem idoso, aproxima-se do solo, com o cabelo a cair. E no último grito, a terra na sepultura, desfazendo-se em pó. Por baixo, a legenda: a vida é curta. Não sei, mas penso que os realizadores não sabiam que estavam a fazer um filme espiritual. Talvez estivessem a vender cerveja ou outra coisa qualquer. É muito espiritual ver como tudo se dissolve rapidamente. E não podemos fugir desse fato. E conforme disse ontem, na primeira parte, segundo um profeta, tudo é inútil, uma variedade de inutilidades e tudo é em vão. Ver isso
é libertador. Se tudo fosse permanente, o que é o mesmo que dizer se todo mundo fosse azul, não haveria cor azul, porque não conseguiríamos diferenciá-la. Assim, se tudo fosse impermanente, não saberíamos sequer, porque só o podemos saber se houver algo diferente. Lhes entrego isso só para considerarem, não pensar, mas apenas considerar, que há algo em vocês que reconhece esta natureza impermanente nas coisas, nas formas da vida. Esse algo é a não-forma. Quanto mais ficar ciente da impermanência de todas as formas de vida, mais estará ciente da não-forma dentro de si. Porém, você e a forma e a não-forma são apenas um. Quando estamos a dizer que estamos cientes da não-forma, estamos a cometer um pequeno erro, criado pela linguagem. O que realmente significa é que você fica mais preenchido de si mesmo, fica mais consciente de si mesmo, não como dois, mas como um. A consciência de si torna-se mais ciente de si própria. Tenho aqui uma pergunta escrita de alguém que provavelmente não aprecia falar em público. Mais tarde teremos a parte destinada às outras perguntas. Eu, às vezes, estou ciente no agora de que estou a expandir. O que significa isso? Parece ser a consciência em si. Se eu estou ciente da consciência em si, qual deles sou eu? É uma boa pergunta. Eu estou ciente de. Parece que estamos a falar disso, mas isso não é assim. Só quando estamos a colocar em linguagem é que formulamos uma frase com sujeito e objeto. Na realidade, nos tornamos cientes da consciência, que é verdadeiramente o segredo para uma vida humana equilibrada. Tornar-se ciente da consciência e também das formas. Porém, o que significa isso? Quem é que fica ciente da consciência? A linguagem que usamos cria a ilusão de dualidade. Seria muito melhor se refizéssemos a frase dizendo: a consciência que eu sou fica ciente de si própria, não dualidade. A consciência, a qual é a essência de quem eu sou, fica ciente de si própria. Esta é uma coisa milagrosa, bela e inacreditável. O que, tradicionalmente, tem sido chamada de realização pessoal, trata-se simplesmente de serenidade. Porém, cada palavra minimiza algo que é muito maior. Claro que há um sentido de expansão, tal como a pergunta refere, porque já não se encontra mais encurralado. A sua consciência já não está presa à forma que é a encarnação. É a encarnação da consciência na forma e a realização da consciência enquanto não forma. Por isso, muitas tradições espirituais falam de reencarnar muitas vezes, afirmando que reencarnamos até atingir o despertar, até ficarmos cientes de quem somos, para além da forma, é a verdade.